Pessoal, bem-vindo ao canal Quero Ouvir. Para você não perder os nossos podcasts, se inscreve e ativa o sininho. Se de repente você gostar também do nosso conteúdo, deixa o seu like. E aí, vamos começar? Artigo 20. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Artigo 21. É vedado discriminar ou prejudicar qualquer pessoa pelo fato de haver litigado ou estar litigando contra os órgãos públicos do Distrito Federal nas esferas administrativa ou judicial. Parágrafo único. As pessoas físicas ou jurídicas que se considerarem prejudicadas poderão requerer revisão dos atos que derem causa a eventuais prejuízos. Artigo 22. Os atos da administração pública de qualquer dos poderes do Distrito Federal, além de obedecer aos princípios constitucionais aplicados à administração pública, devem observar também o seguinte: inciso 1º. Os atos administrativos são públicos, salvo quando a lei, no interesse da administração, impuser sigilo. Inciso 2º. A administração é obrigada a fornecer certidão ou cópia autenticada de atos, contratos e convênios administrativos a qualquer interessado, no prazo máximo de 30 dias, sob pena de responsabilidade de autoridade competente ou servidor que negar ou retardar a expedição. Inciso 3º. É garantida a gratuidade da expedição da primeira via da cédula de identidade pessoal. Inciso 4º. No processo administrativo, qualquer que seja o objeto ou procedimento, observar-se-ão, entre outros requisitos de validade, o contraditório, a ampla defesa e o despacho ou decisão motivados. Inciso 5º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e as campanhas dos órgãos e entidades da administração pública, ainda que não custeada diretamente pelo erário, obedecerá ao seguinte: ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar símbolos, expressões, nomes ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, e ser suspensa 90 dias antes das eleições, ressalvadas aquelas essenciais ao interesse público. Inciso 6º. A todos são assegurados a razoável duração do processo administrativo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Parágrafo 1º. Os poderes do Distrito Federal, com base no Plano Anual de Publicidade, ficam obrigados a publicar nos seus órgãos oficiais quadros demonstrativos de despesas realizadas com publicidade e propaganda, conforme dispuser a lei. Parágrafo 2º. Os poderes do Distrito Federal mandarão publicar trimestralmente no Diário Oficial demonstrativo das despesas realizadas com propaganda e publicidade de todos os seus órgãos, inclusive os da administração indireta, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações, mantidas pelo poder público, com discriminação do beneficiário, valor e finalidade, conforme dispuser a lei. Atenção, esse trecho agora é muito importante. Parágrafo 3º. Os poderes do Distrito Federal mandarão publicar mensalmente nos respectivos sítios oficiais na internet demonstrativo de todas as despesas realizadas por todos os seus órgãos de forma clara e compreensível ao cidadão, inclusive os da administração indireta, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo poder público, com a discriminação do beneficiário, do valor e da finalidade, conforme dispuser a lei. Parágrafo 4º. A lei deve disciplinar as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente: inciso 1º. As reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, assegurada a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica externa e interna da qualidade dos serviços. Inciso 2º.
o acesso dos usuários a registros administrativos e informações sobre atos de governo observado o disposto no artigo 5º, inciso 10 e inciso 33 da Constituição Federal. Inciso 3º. A representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. Parágrafo 5º. A divulgação feita por autoridade de ato, programa, obra ou serviços públicos de sua iniciativa, incluídos os decorrentes de emendas à Lei Orçamentária Anual, não caracteriza promoção pessoal, quando atende aos critérios previstos em norma interna de cada poder. Artigo 23. A administração pública é obrigada a, inciso 1º, atender a requisições judiciais nos prazos fixados pela autoridade judiciária. Inciso 2º, fornecer a qualquer cidadão, no prazo máximo de 10 dias úteis, independentemente de pagamento de taxas ou emolumentos, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres para a defesa de seus direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal ou coletivo. Parágrafo único. A autoridade ou servidor que negar ou retardar o disposto neste artigo incorrerá em pena de responsabilidade, excetuado os casos de comprovada impossibilidade. Artigo 24. A direção superior das empresas públicas, autarquias, fundações e sociedades de economia mista terá representante dos servidores escolhidos do quadro funcional para exercer funções definidas na forma da lei. Seção 2. Dos serviços públicos. Artigo 25. Os serviços públicos constituem dever do Distrito Federal e serão prestados, sem distinção de qualquer natureza, em conformidade com o estabelecido na Constituição Federal, nesta lei orgânica e nas leis e regulamentos que organizem sua prestação. Artigo 26. Observada a legislação federal, as obras, compras, alienações e serviços da administração serão contratados mediante processo de licitação pública nos termos da lei. Artigo 27. Os atos de improbidade administrativa importarão suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Artigo 28. É vedada a contratação de obras e serviços públicos sem prévia aprovação do respectivo projeto, sob pena de nulidade do ato de contratação. Artigo 30. Lei disporá sobre participação popular na fiscalização da prestação dos serviços públicos do Distrito Federal. Essa é uma produção exclusiva do canal Quero Ouvir. Inscreva-se e, se gostou, deixa o like. Seção 3 da Administração Tributária. Artigo 31. A administração tributária incumbe as funções de lançamento, fiscalização e arrecadação dos tributos de competência do Distrito Federal e o julgamento administrativo dos processos fiscais, os quais serão exercidos privativamente por integrantes da carreira de auditoria tributária. Parágrafo 1º. O julgamento de processos fiscais em segunda instância será de competência de órgão colegiado, integrado por servidores da carreira de auditoria tributária e representantes dos contribuintes. Parágrafo 2º. Excetuam-se da competência privativa referida no caput o lançamento, a fiscalização e a arrecadação das taxas que tenham como fato gerador o exercício do poder de polícia, bem como o julgamento de processos administrativos decorrente dessas funções, na forma da lei. Parágrafo 3º. A administração tributária, atividade essencial ao funcionamento do Distrito Federal, exercida por servidores da carreira auditoria tributária, tem recursos prioritários para a realização de suas atividades e atua de forma integrada com as administrações tributárias da União, estados e municípios, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais na forma da lei ou convênio. Artigo 32. Lei específica disciplinará a organização e funcionamento da administração tributária, bem como
tratará da organização e estruturação da carreira específica de auditoria tributária. Capítulo 6 dos servidores públicos. Artigo 33. O Distrito Federal instituirá regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, autárquica e fundações públicas, nos termos do artigo 39 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. No exercício da competência estabelecida no caput, serão ouvidas as entidades representativas dos servidores públicos por ela abrangidos. Parágrafo 2º. As entidades integrantes da administração pública indireta, não mencionadas no caput, instituirão planos de carreira para os seus servidores, observado o disposto no parágrafo anterior. Parágrafo 3º. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório deve observar: inciso 1º, a natureza, o grau de responsabilidade, as peculiaridades e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. Inciso 2º, os requisitos para a investidura. Parágrafo 4º. O Distrito Federal deve manter escola de governo para a formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos com os demais entes federados ou suas entidades. Parágrafo 5º. O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os secretários de Estado, os administradores regionais e os demais casos previstos na Constituição Federal são remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 19, inciso 9 e inciso 10. Parágrafo 6º. A remuneração dos servidores públicos organizado em carreira pode ser fixada nos termos do parágrafo 5º. Parágrafo 7º. Lei complementar pode estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido em qualquer caso o disposto no artigo 19, inciso 10. Atenção, esse trecho agora é muito importante. Parágrafo 8º. Os poderes executivo e legislativo devem publicar até 31 de janeiro de cada ano os valores do subsídio ou da remuneração dos cargos e empregos públicos. Parágrafo 9º. A lei deve disciplinar a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia, com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. Essa é uma produção exclusiva do canal Quero Ouvir. Inscreva-se e, se gostou, deixa o like. Artigo 34. A lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre servidores dos poderes executivo e legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas da natureza ou local de trabalho. Artigo 35. São direitos dos servidores públicos sujeitos ao regime jurídico único, além dos assegurados no parágrafo 2º do artigo 39 da Constituição Federal, os seguintes: inciso 1º, gratificação do titular quando em substituição ou designado para responder pelo expediente. Inciso 2º, duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 40 horas semanais, facultado ao poder público conceder a compensação de horários e a redução da jornada nos termos da lei. Inciso 3º, proteção especial à servidora gestante ou lactante, inclusive mediante a adequação ou mudança temporária de suas funções, quando for recomendável, a sua saúde ou a do nascituro, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens. Inciso 4º,
atendimento em creche e pré-escola a seus dependentes nos termos da lei, bem como amamentação durante o horário do expediente, nos 12 primeiros meses de vida da criança. Inciso 5º. Vedação do desvio de função, ressalvada sem prejuízo de seus vencimentos, salários e demais vantagens do cargo, emprego ou função, a mudança de função concedida à servidora gestante sob recomendação médica e a transferência concedida que tiver sua capacidade de trabalho reduzida em decorrência de acidente ou doença de trabalho, para locais ou atividades compatíveis com sua situação. Inciso 6º. Recebimento de vale-transporte nos casos previstos em lei. Inciso 7º. Participação na elaboração e alteração dos planos de carreira. Inciso 8º. Promoções por merecimento ou antiguidade no serviço público nos termos da lei. Inciso 9º. Quitação da folha de pagamento do servidor ativo e inativo da administração direta, indireta e fundacional do Distrito Federal, até o 5º dia útil do mês subsequente, sob pena da incidência de atualização monetária, obedecido o disposto em lei. Parágrafo 1º. Para a atualização a que se refere o inciso 9º, utilizar-se-ão os índices oficiais e a importância apurada será paga juntamente com a remuneração do mês subsequente. Parágrafo 2º. É computado como exercício efetivo para efeito de progressão funcional ou concessão de licença-prêmio e aposentadoria nas carreiras específicas do serviço público o tempo de serviço prestado por servidor requisitado a qualquer dos poderes do Distrito Federal. Pessoal, terminamos por enquanto, mas esse podcast continua. Dá uma olhada na nossa playlist e ativa as notificações para você não perder a continuação do conteúdo.